Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Mais uma vez dou paz e graça a você que está comigo aqui no canal Passos na Fé para compartilhar desse estudo bíblico. Eu sou o Wanderson Valdetaro, é um grande prazer estar com você aqui e hoje a gente vai estar iniciando o capítulo 49 de Gênesis e como sempre eu peço a você, deixe aí o like no vídeo, compartilhe com outras pessoas o vídeo, se inscreva no canal se já não for inscrito, ative o sininho todas lá para receber a notificação sempre que eu vier postar um novo vídeo aqui no canal do YouTube e deixe seu comentário aqui embaixo, algo que você queira compartilhar com a gente. E não se esqueça, permaneça firme comigo até o final, pois como sempre, eu tenho uma mensagem de Deus muito importante que irá edificar a sua vida. Bom, como eu já disse, então, hoje a gente vai estar iniciando o capítulo 49 de Gênesis e, não sendo diferente de alguns capítulos que eu fiz, eu vou estar dividindo esse capítulo. Inicialmente agora eu vou estar falando sobre o que será o capítulo como um todo e aí a gente vai pegar uma das tribos. Então eu já adianto que eu vou estar dividindo o vídeo, vou colocar como se fosse uma série, assim como eu fiz com a de José, e vai ser intitulada Tribos de Israel. Então é sobre as tribos de Israel. Então eu preferi dividir o vídeo para ficar uma coisa mais didática e referente a cada tribo, sobre as tribos, o máximo que puder falar de cada uma. Então hoje a princípio eu vou estar falando da tribo de Ruben. Bom, eu vou estar colocando uma imagem aí para vocês sobre as tribos, sobre como funciona essa parte do estudo, como funciona essas bênçãos que a gente vai estar vendo aqui. A gente viu que no capítulo anterior, José, no caso, foi perante o pai com os filhos e naquele momento Israel, e aí quando a gente fala, lembra que Jacó seria o pai, né? E já quando é Israel, a gente já enxerga aquela visão, né, da profecia da tribo de Israel, das tribos lá de Israel em si, né? De toda a nação de Israel. E aqui não vai ser diferente no capítulo. A gente vai estar vendo isso. Então são as bênçãos proféticas. E ele já tinha liberado bênçãos para, no caso, lá os filhos, né, de José, Efraim e Manassés. Então a gente vai estar iniciando o capítulo, mas antes disso eu queria falar como vai funcionar esse capítulo como um todo. Então, conforme você está vendo aí na sua imagem, então a gente tem as bênçãos proféticas, né, que seria essa segunda coluna, e na primeira coluna a gente vê aí o nascimento. Né, a parte do nascimento, está na sequência de nascimento dos filhos. E a gente vê aqueles 4 filhos de Lia, se você voltar na parte do nascimento, os 4 filhos de Lia. Aí depois vem os 2 filhos de Bila, que a gente vê que Raquel ela ficou enciumada ali, entregou a Bila, né, a sua serva, para que pudesse ter filhos por meio dela. E aí, como Lia viu que já não dava mais filho, entregou Zilpa e ficou naquela briga entre as duas e teve os filhos de Zilpa. E depois Lia teve mais 2 filhos e aí ainda tem depois os filhos de Raquel, quando Deus abençoou Raquel e teve José e no final Benjamim, que ela veio a falecer. E aí você vê essa ordem desde o nascimento. E quando a gente presta atenção nas bênçãos que vai ser proferida ali por Jacó, por Israel, a gente vê que ele mantém os 4 primeiros, ele não tem uma ordem ali lógica muito para poder fazer, para dar as bênçãos. Então a gente vê que ele coloca lá, em primeiro lugar, os filhos de Lia, depois vem um filho, né, no caso de Bila, que é Dan, e depois a gente vê Gade, que é o filho de Zilpa, e depois Aser, que é o filho de Zilpa, e depois Naftali, o de Bila, e depois José e Benjamim. Então, na ordem, a gente vê que mantém os 4 primeiros até Judá, na ordem de nascimento, e aí já vem Zebulon, né, e Issacar, que são os outros 2 filhos de Lia, e entre Zebulon e Issacar, ele reverte essa ordem, né? No caso, Issacar, que seria o mais velho, vem depois de Zebulon, que é o mais novo. E Dan e Gade, que mantém a ordem de nascimento, né? Dan é mais velho, mas eles não vêm na ordem ali. A gente vê Dan era 5º, ele passou a ser 7º. E Gade, que era o 7º, ele passou a ser o 8º. Então essa ordem não manteve. E depois, Naftali, né? Depois de Aser, então tem Aser e Naftali, que os 2 também trocaram a ordem, né? Então a gente via que Naftali é mais velho que Aser, e nessa situação aqui passou a ser Aser
na frente de Naftali, e José e Benjamim que manteve a ordem. E ainda vamos ver que também tem as bênçãos depois, a gente vai ver futuramente as bênçãos de Moisés, que é na outra coluna que você está vendo. E nessas bênçãos de Moisés, vocês, caso que não vão conseguir enxergar, a parte de Simeão. E essa parte de Simeão eu vou estar falando no próximo vídeo sobre a tribo de Simeão. Então a tribo de Simeão ela não conta aqui nessas bênçãos, porque ela foi realmente espalhada. É a profecia que é feita, vai ser dada, né, por Jacó ali para Israel, que venha realmente se concretizar. Então a gente vê todas as outras tribos, então Rúben, Judá, Levi, a gente vê que já começa a ter uma ordem toda embaralhada, porque lá já são as tribos, não são os filhos de Israel, são as tribos, então é enxergado como tribo. E ainda tem também lá no cântico, que seria as bênçãos de Débora, que a gente vê os filhos, aí entra Efraim, que é Efraim e Manassés, né, que seria filho de Azenate, né, e ainda tem Benjamim, que é de Raquel, tem os dois filhos de Lia, que é Zebulon e Sacar, e Naftali, né, que vai ter a tribo que vai estar entrando, e Rúben. E aí lembrando que dentre os que estão lá, que vão partir para a guerra junto com, no caso, junto com Débora, Rúben aqui, ele é citado negativamente por não ir. E a situação também das tribos, quem a representa, que lá fala das duas tribos de Manassés, que é representada por Maquir, e a de Naftali, que representa, no caso lá, Baraque. Então, isso seria sobre as bênçãos. Então, esse quadro é interessante aí, eu resolvi fazer esse quadro para poder falar um pouco sobre o que a gente também vai estar vendo na Bíblia, né? E então tem essas sobre as tribos. Aí lembrando que tem lá, aí já fala das filhas de José, né? Os filhos de José, filha de Azenate, que é Efraim e Manassés, das duas tribos que vão entrando aí, sendo lembrado lá no cântico de Débora. Bom, então voltando agora aqui para o estudo em si, na leitura, né? A gente vai então estar fazendo a leitura do capítulo 49, eu vou ler o começo aqui com vocês, peço que você pegue sua Bíblia aí. Então, lá no versículo 1 do capítulo 49 de Gênesis, até a parte lá do versículo 4, diz assim: Depois chamou José a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor. O mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como água. Não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste. Subiste à minha cama. E a gente fica por aqui hoje, por essa parte do estudo do capítulo 49. Então, como eu já tinha dito, a gente viu aí que depois de quê? Né? Então, a gente lembra que ele já tinha proferido as bênçãos para os filhos de José. Então, José, ainda, além de receber nesse capítulo a bênção dele, ele já tinha recebido a bênção por meio de Efraim, que a gente lembra lá, quando viu no capítulo anterior, e Manassés. Lembrando da ordem invertida, né? Que ele passa ali também a primogenitura um para o outro. E aí ele fala: juntai-vos filhos, e eu vou dizer o que virá nos dias vindouros. Esses dias vindouros são os dias próximos mesmos, entendeu? Então ele já estava praticamente ali no final da sua vida, e é como se fosse ali o testamento. Ele estava passando o testamento, as últimas vontades dele. O que Jacó, e aqui ele fala, quando fala de Israel, mais baixo a gente vai ver, aí a gente lembra dessa bênção que é passada já pegando a nação de Israel, né? E também para a nação de Israel. E não só os filhos de Jacó, eles ali, mas isso vai ser frutificado por toda a nação de Israel. E a gente vê que realmente as bênçãos são passadas e são concretizadas. Tirando um pouco ali de Levi, que ele se redime do erro, né? Da parte do erro, e vira lá na frente que a gente vai ver o povo de Deus, que seria os sacerdotes, né? O povo sacerdotal. Então, a gente vê que essas bênçãos são cumpridas. A profecia que em si é cumprida, as bênçãos elas são concretizadas. E nos dias vindouros, é como se fosse o testamento. O que eu vou passar para vocês? Então, a gente já tinha passado as bênçãos ali para os filhos de José. Da mesma forma como foi feita com ele e com Esaú. Quando Israel chamou e ele recebeu a bênção, era para chamar os dois, mas ele chamou primeiro Esaú, e acabou que ele passando a bênção para Jacó,
que Jacó roubou a bênção lá de Esaú. Mas aqui, talvez ele lembre daquele momento, chamou já para não fazer a mesma coisa lá com José, teve o que a gente falou no outro vídeo, né? Mas ele já chamou os filhos e agora vai dar a bênção aos outros filhos. E a gente pega aqui sobre a tribo de Rúben, sobre essa situação das bênçãos, a gente vendo lá em 1 Crônicas 5:1, fala sobre essa situação das bênçãos. Se a gente pegar lá em Crônicas, aí eu vou com você lá em Crônicas 5:1. Então, Crônicas, 1 Crônicas 5:1. Quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Ou seja, ele perdeu aquele direito da primogenitura que ele tinha, que foi passado, como a gente viu no vídeo anterior, para os filhos de José, para Manassés e Efraim. Então a primogenitura que era de direito dele. Então ele vem falando, aí vem no começo, né? Meu primogênito, minha força, as primícias do meu vigor, ou seja, o melhor do que eu tinha quando eu era jovem. Então Jacó, quando teve, ele era jovem, o melhor, o vigor de Jacó, do meu vigor, o melhor que eu tinha para fazer. Então foi feito, no caso, e teve Rúben. Ele vem escutando isso tudo. Aí vem embaixo, impetuoso como a água. Essa palavra impetuoso demonstra instabilidade. Então aquela instabilidade que ele tinha. A água é complicado, a gente coloca ela no gelo, a gente segura ela ali, a gente consegue ter um pouco de controle. Mas a partir do momento que ela derrete ou evapora, a gente não tem mais controle da água, a gente não consegue segurar, é difícil de deter ela. Você tem que colocar ali em algum lugar mais fechado, alguma coisa mais ali para deter o que ela pode fazer. A gente vê o que a água é capaz de fazer numa inundação, numa enchente. Isso quer dizer impetuoso como a água. Instabilidade, uma coisa que não te dá certeza do que vai acontecer ali. Ele era impetuoso. Então, não serás mais o excelente, ele não vai ser mais excelente. Então, na hora que ele vai receber as bênçãos, ele vê que perdeu a primogenitura naquele momento. Ele chega ali, você, o melhor do que eu tenho, o meu primogênito excelente, não será mais excelente. Por quê? Porque subistes ao leito do seu pai. Ele profanou o leito do pai, subiu à cama. E aí, a gente volta lá no versículo, no capítulo 35, versículo 22, quando ele deitou com Bila. Então, e aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube. Eram 12 os filhos de Israel. E aí vem falando sobre os filhos de Israel. E aqui, no capítulo 35, versículo 22, ele deitou com Bila. E isso não foi esquecido. Aqui, lá muito tempo depois, ele veio a pagar por isso. Aquele erro lá atrás não foi esquecido. Por mais que ele mudasse, e talvez ele não tenha mudado. É engraçado que essa ordem que eu mostrei no começo do vídeo, que não segue a ordem de nascimento ali, a primogenitura, né? Não segue a ordem de nascimento, as bênçãos que são passadas. Primeiro vem os 6 filhos de Lia, essa situação. Então, essa sequência não tem uma sequência lógica, não tem um porquê de ir assim. Não tem nada explicando, pelo menos eu não achei. Se você conseguir achar, pode deixar no comentário aqui, mas não tem nada. Simplesmente foi assim. Talvez porque ele viu, né, essas bênçãos foi dada conforme o caráter de cada um ali, conforme o caráter de cada um dos filhos, no que aquilo ia dar no futuro. Olhou o caráter de cada um, isso vai dar nisso, isso vai dar nisso, pela experiência. E é o que ia acontecer. Então o caráter de cada um forjou o futuro e foi feito as bênçãos baseado praticamente nisso. E na hora de dar as bênçãos para ele, talvez a forma como eles sentaram na hora, a sequência que estava, ou uma sequência lógica na cabeça de Israel, que ele já falava com eles, aquele que eles lidava primeiro em vez dos outros, uma sequência de memorização mais fácil que ele tinha, alguma coisa, não dá para falar por que ele escolheu essa ordem, mas a ordem foi feita dessa forma, meio que aleatória, diferente da ordem de nascimento. E então, a gente vê também lá, né, que em Deuteronômios, aí já indo lá sobre a parte de Deuteronômios 33, 6, então Deuteronômios 33, 6, Moisés ora para que essa tribo ela não venha a perecer. Então, viva Rúben e não morra, e não sejam poucos os seus homens. Por que isso? A gente está vendo, né, que a tribo,
aquilo trouxe consequência para a tribo. E se a gente pegar ela lá, aí eu anotei aqui para não precisar de ir lá no coisa, mas em Números, se você quiser pegar na sua Bíblia, lá em Números 1:21, diz que era 46.500. Já lá em Números, no final, isso durante quando estava percorrendo pelo deserto, a gente lembra que ficou durante 40 anos no deserto, e a nação em si, de Israel, toda a nação, o povo foi sendo renovado, porque até o final que não entrou, só entrou Caleb e Josué lá na terra prometida. Então todos os outros morreram, a nação de Israel foi renovada. E nesse renovo da nação, lá no final, já quando estava praticamente chegando, aí quando a gente olha lá em Números 26:7, já era 43.730, já baixou um número significativo. Então, e aí Moisés ora para que essa tribo não seja dizimada, até mesmo porque a situação dela, uma tribo que é impetuosa, ela combate, ela entra em combate com outras pessoas, ela arruma problemas com outras pessoas, vamos dizer assim, com outras tribos, e ela não é uma tribo meio amigável, e nisso daí faz com que entre em batalha, entre guerras, e ela é uma tribo que não se ajunta muito com as outras, e ao pouco vai se perdendo com o tempo. E Moisés ora para que ela não se perca. E ainda sobre isso, a gente consegue ver lá, lembrar que lá em Números 16:27-33, tem aquela revolta de Corá, onde Datã e Abirão era um dos três, né, que veio a morrer, tinha 3 pelo menos da tribo de Ruben no meio da revolta contra Moisés, contra Arão que teve, e na justiça de Deus, onde o chão se abriu pela justiça de Deus e engoliu as famílias. Então, Datã e Abirão foram 2 dos rubenitas que morreram com suas famílias naquela justiça de Deus que foi feita naquele local, né? Então, só para ver se eu não esqueci de nada. E outra coisa, né, que a gente pega bem aqui. De toda a tribo de Ruben, não teve ninguém, tirando esses 2 negativamente que a gente vê, né, Datã e Abirão, não teve ninguém de nome, assim, nacionalmente na nação de Israel relevante, não teve nenhum juiz, não teve nenhum profeta que representasse a tribo de Ruben. Então, as lembranças que tem sobre a tribo de Ruben não são coisas boas. Isso começou desde lá, no começo, quando ele já violou, né, o direito ali e profanou o leito do pai. Então, a gente lembra que isso veio se prolongando com o tempo, virando maldição na tribo, vamos dizer assim, na tribo de Ruben. E isso, bom, é o que eu queria deixar para você aqui hoje. Eu espero que você tenha gostado. E baseado nisso aqui, tem um grande ensinamento, sabe? A gente tem que ver o que a gente faz e a gente tem que reconhecer os nossos erros e tentar melhorar tudo isso. A gente vai ver no próximo vídeo sobre isso também, vai repetir um pouco essa mensagem que eu estou passando, mas a gente tem que tentar fazer um caminho diferente na nossa vida, para que eu sempre digo isso, né, tenha resultados diferentes. Então, se a gente quer que as bênçãos e as promessas sejam cumpridas na nossa vida, a gente tem que mudar aquilo que a gente está fazendo. A gente não pode continuar no caminho mau, a gente tem que mudar o caminho, para que as coisas mudem, para que as coisas melhorem, para que os resultados melhorem. Então, esse caminho, se não está muito certo, se está errado, a gente tem que mudar esse caminho, mudar, ir para outro caminho, mudar o ambiente, mudar o que a gente está fazendo, sair do pecado. É isso que a gente tem que fazer, sair do erro e procurar as coisas certas, as coisas de Deus. Então, isso que eu queria deixar para você aqui, procure o caminho certo, procure a Deus. E não tem a melhor forma de procurar a Deus do que por meio do nosso Senhor Jesus. Então, Ele é o caminho que leva ao Pai. Então, entregue a sua vida ao nosso Senhor Jesus, entregue a vida a Ele, reconheça Ele como seu Salvador. Se você já nunca reconheceu, reconheça isso nele todo dia, diariamente. Reconheça que Ele te sustenta, que Ele te faz caminhar, que Ele te leva à frente. Reconheça no nosso Senhor Jesus que você certamente estará indo de caminho ao Pai. Então, você reconheça Ele em sua vida como Salvador, e que eu te peço que você esteja comigo no próximo vídeo, compartilhe o vídeo aí com outras pessoas, se inscreva no canal, esteja comigo firme no próximo vídeo, que a gente vai estar dando continuidade nesse estudo bíblico. E como eu sempre digo a você, ore sempre ao Espírito Santo para que Ele esteja junto com você, te ajudando na caminhada, tanto no estudo como na parte profissional, na saúde, em tudo que você tem na sua vida, juntamente com a sua família, que você prospere em tudo que você vier a
pôr sua mão, onde você colocar a planta do seu pé, que tudo prospere, que tudo seja bênçãos na sua vida. E quando não for, quando você realmente estiver passando por uma dificuldade, por uma tribulação, que você esteja junto com Cristo, Ele te levando, assim como foi feito com Pedro, te tirando das profundezas da água, te trazendo para respirar à tona, e que você consiga passar por essa dificuldade, sabe, com o coração mais tranquilo, e mesmo que não seja na calmaria, seja na dificuldade, nesse processo, mas que você consiga passar por isso, passar por esse obstáculo e seguir em frente, rumo à vida eterna do Pai. E que você tenha fé em Deus, pois Deus está no controle, Deus está contigo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.